Tudo bem, pessoal? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre projeto hierárquico, tá? Uma forma de a gente organizar o nosso projeto em termos de estrutura que facilita em muito a nossa, tanto a documentação quanto a reutilização de componentes e funções que a gente cria em outras partes do código, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje. Tá? Então, esse material já está disponível lá no Siga para vocês. A gente vai trabalhar ele aqui, né? Um dos exemplos que a gente tem ali, eu vou desenvolver nesse vídeo também, para que vocês tenham esse passo a passo, né, de como que a gente monta um projeto utilizando componentes e utilizando essa forma de implementar. E vai ficar disponível para vocês, então, os arquivos desse projeto também lá no Siga. Eu vou deixar os arquivos para que vocês possam montar também esse projeto, terem esse exemplo para vocês utilizarem. Beleza? Então, vamos lá. É comum, e a gente já viu isso, né, tanto com VHDL, mas principalmente essa forma de projeto, é muito comum a gente replicar uma parte do circuito várias vezes, né? Principalmente quando a gente pensa em portas lógicas, se a gente for utilizar, né, dificilmente a gente usa uma porta lógica só num projeto mais complexo, né? A gente usa vários, contadores a mesma coisa. Então, é normal a gente replicar um circuito, uma descrição, em mais partes do código, né? A gente pode fazer essa relação com uma função, né, de um código que a gente programa. Então, a gente tem algo que já executa uma função bem definida e a gente replica aquilo várias vezes no nosso código. Tá? Então, para isso, a gente vai ver como é que a gente trata uma entidade já desenvolvida e converte ela num componente, ou utiliza ela como um componente, né? A gente já viu alguns exemplos ali, vocês já montaram alguns exemplos, né? Multiplexadores, divisor de frequência, contadores, decodificador de display de 7 segmentos, por exemplo. São dispositivos que você já tem pronta a descrição deles, né? Então, não precisa copiar aquele código, colar, né? É mais organizado e mais interessante a gente utilizar ele como um componente de uma outra aplicação, né? Permite que a gente possa replicar ele várias vezes também, tá? Então a gente pode usar partes da arquitetura utilizando componentes já descritos, já feitos, né? O que a gente faz? A gente pega a declaração daquele componente, daquela entidade que a gente já criou, né, e utiliza ela no código, na descrição do nosso código, como um componente. Então, a gente troca aquele nome entidade no código que está utilizando ela e passa a utilizá-la como um componente. Para isso, basta que o arquivo, onde eu tenho aquela descrição, esteja na mesma pasta de projeto. Tá? Então, basicamente é isso. A declaração de um componente em uma outra arquitetura, ela segue aquela mesma organização que a gente tem de uma entidade. Então, componente, o nome do componente e a gente pode ter no componente declaração genérica ou porta, assim como a gente tem na entidade, né? As declarações genéricas a gente usa para parametrizar o nosso componente e as portas são as entradas e saídas daquele componente, né? Então, a mesma estrutura que a gente tem para declarar uma entidade, né, que declara aquela interface externa de um circuito, né, de uma descrição que a gente vai utilizar aqui para componentes também. A partir do momento que a gente declara o componente, a gente vai poder utilizar ele na nossa arquitetura, né? Então, assim como na região da arquitetura que a gente declara os nossos sinais, né, que fica entre a arquitetura e o begin da arquitetura, ou seja, entre o nome dela e o início, ali a gente declara o que a gente pode utilizar dentro da arquitetura. Para que a gente possa linkar os sinais da nossa arquitetura com o componente que a gente está instanciando, né, com
entidade que virou um componente, a gente precisa mapear as portas, mapear os pinos, dizer com quem que estão conectados os pinos. Tá? A gente pode fazer isso de duas formas. Né? Uma forma que ela é explícita, então a gente dá o nome da porta interna e qual o sinal que está conectado. Né? A gente tem um componente, ele tem portas de entrada e saída, então eu dou o nome da porta e linko ele com o sinal da minha arquitetura. Tá? Essa é uma das formas. Nessa forma da declaração explícita, né, onde a gente diz em qual porta que o sinal está conectado, eu não preciso me preocupar com a ordem, porque como eu apresento o nome do sinal, então colocar o nome da porta já vai me linkar, independente da posição que está. Né? Então fica mais tranquilo. Né? A gente tem outra forma que a gente chama de declaração implícita. O que é implícita? Quando eu ligo aquele sinal obedecendo a ordem. Então, eu tenho lá o meu componente, eu tenho a ordem que foram declarados os sinais no componente. Se eu listar eles na mesma sequência, ele também vai conectar esses sinais. Né? Então, a gente pode fazer isso de forma explícita, dizendo aonde que ele está conectado, ou da forma implícita, né? Onde eu só declaro na mesma ordem que a gente tinha no nosso sinal. Tá? Então, isso vai ficar mais tranquilo agora a gente olhando aqui o circuito. Tá? Bom, já declarei o componente, né? Então eu tenho lá o meu componente declarado para eu poder utilizar na minha arquitetura, e a declaração só faz isso, né? Habilita aquele componente a ser utilizado dentro da arquitetura. E na minha arquitetura eu tenho que instanciar. O que é instanciar? Eu pegar lá da prateleira dos componentes disponíveis quais componentes ou quantos daqueles componentes eu quero colocar na minha arquitetura. Isso a gente chama de instanciação. Né? Eu pego o componente e ligo ele na minha arquitetura. Né? A declaração dele deixa ele disponível e agora a instanciação liga ele na minha arquitetura. Então a gente vai dar um nome para essa instância. Né? A instância, o componente ele tem que ter um nome, tem que ter uma identificação para que ele possa ser mapeado. Né? Então a gente dá um nome para ele, dá uma identificação. O nome do componente é o mesmo nome que era da entidade, que virou o componente. Então aquele mesmo nome lá é o que vai linkar ou vai estabelecer quem que eu estou utilizando. Né? E depois a gente faz um mapeamento de portas. Né? Aqui no caso a gente tem um exemplo de declaração explícita. Né? A gente tem um sinal interno e a gente está ligando com um sinal que a nossa arquitetura conhece. Tá? A gente vai ver então aqui um exemplo, tá? Um exemplo bem simples, só para a gente... a ideia aqui não é se fixar nos códigos dos componentes, são componentes complexos, mas na forma de declaração e instanciação desses componentes. Então aqui a gente tem um multiplexador de 2 para 1, né? Um circuitinho conhecido aí de vocês, um circuito simples também. A gente tem duas entradas, um sinal de seleção e um sinal de saída. Né? Para a gente montar esse MUX de forma estrutural, né, a gente tem uma porta OR, duas portas AND e uma porta NOT. Né? Então, em termos de componentes, eu vou precisar de portas AND, portas OR e portas NOT. Tá? Então, em primeiro momento, o que a gente vai fazer? Né? A gente precisa ter esses componentes disponíveis. Né? Então, eu preciso ter uma descrição desses componentes, preciso ter um código que implemente esses componentes. Tá? Eu vou abrir o Quartus, então, e a gente já tem uma implementação de cada um desses componentes. Tá? Então, aqui, não vou entrar no mérito aqui de como que a gente cria um projeto no Quartus, né? Vamos se fixar aqui mais em termos dos códigos. Né? Então, a gente tem aqui uma porta AND, né? A descrição de uma porta AND, então, AND gate, duas entradas e uma saída, uma porta AND de duas entradas. E a gente tem aqui essa descrição. Né? A saída recebe A AND B. Então, a gente tem essa porta AND, a gente tem uma porta OR, né? Então, a gente tem uma porta OR,
E a gente tem uma porta NOT também. A porta NOT, a saída é igual à entrada barrada. Tá? São 3 circuitos bem simples, né? Só 3 portas lógicas aqui. Agora que vem, né, o diferencial. Então, a gente tem 3 descrições. Se a gente vir aqui nos arquivos, eu estou com essas 3 descrições aqui na minha pasta de projeto, ou seja, inseridos no projeto. Então, a gente cria um arquivo de topo, né, um arquivo. Esse topo é para a gente lembrar que é o arquivo topo de hierarquia, né? Lembram que no Quartus, para a gente poder sintetizar, para entender o arquivo que a gente está sintetizando, quem que é o principal que a gente está sintetizando, a gente define ele como topo de hierarquia. Então aqui a gente tem o arquivo de topo. Nesse arquivo de topo, nesse exemplo aqui, eu coloquei sinais já que no arquivo de pinagem da D10 já são conhecidos, né? Então, as chaves e os LEDs. Aí nessa arquitetura aqui, e eu chamei ela de estrutural, porque aqui a gente está montando a estrutura de um circuito, né? Eu tenho já os componentes que eu vou utilizar e eu estou definindo como que eles se ligam, né? Então, definindo como eles se ligam é mais estrutura do que comportamento. Então, por isso que está estrutural. A gente tem 3 sinais, e se a gente der uma olhada lá no circuito, esses 3 sinais são esses sinais aqui, né? O X2, o X3 e o X1, que eu preciso para ligar esses componentes. Então, quando a gente trabalha com componentes, a gente tem que conectar sinais nas entradas deles. Se já for uma entrada, beleza. Senão, a gente tem que ter um sinal interno que faça aquela ligação. Tá? Então, a gente tem aqueles 3 sinais. E olha só, está declarado aqui os 3 componentes, porta END, porta OU e porta NOT. Tá? Se a gente olhar entre esse componente e a declaração da entidade, vocês vão ver que é a mesma, né? Simplesmente foi pego isso daqui e colocado aqui, substituindo o nome entidade por componente. Beleza? Então, a gente tem a porta END, a porta OU e a porta NOT. Então, aqui, olha só, está na mesma região que a gente declara sinais, né? Antes, entre a declaração do nome da arquitetura e o begin da arquitetura. Agora, a gente já deixou os componentes disponíveis, a gente vai instanciar os nossos componentes. Então, essas 2 primeiras declarações aqui são explícitas, né? A gente coloca, diz o sinal interno e com quem que ele está conectado, né? Então, a gente tem o sinal a porta A da END, aqui, está conectada no sinal SW9. SW9 é a nossa porta aqui, né? Está declarada aqui já como uma porta de entrada. Então, o A está no SW9, o B está no X1, e se a gente olhar no nosso circuito aqui, né? Ó, o B está no X1. Deixa eu voltar para o quartos. A saída está no X2 e a segunda end, a gente tem o S no X3. Aqui eu quis colocar fora de ordem para a gente ver mesmo, né? Quando a gente faz declaração explícita, como a gente indica com qual porta que a gente está conectando um sinal, ele não precisa ser colocado na ordem de declaração, né? Então, só para ficar aqui bem claro essa diferença. E essas 2 declarações de baixo estão usando declaração implícita, né? Então, no A está o X2, no B está o X3 e no S está o LED R1. Na NOT, no A gente tem o SW0 e na saída dela a gente tem o X1. Tá? Então, se a gente vamos fazer aqui a síntese, ler o arquivo, então vamos fazer a síntese desse arquivo aqui para ver como é que ele fica, o que ele gera. E vamos dar uma olhada lá no arquivo RTL que foi gerado.
Tá? Gerou aqui então um arquivo, RTL. Então, olha só, a gente tem aqui, né? Agora, como a gente está usando componentes, ele traz o nome da entidade daquele componente e qual que é o nome de instância, né? I1, I2, I3 e I4. Se a gente abrir cada caixa dessa, ele vai aparecer o que a gente tem implementado ali, né? Então, é esse, a end, ali era not, a end, aqui outra end, e aqui a gente tem uma ou. Né? Claro, são circuitos simples que a gente tem implementado, né? Mas ele dá para a gente essa visão de arquitetura, né? De hierarquia aqui, né? de estrutura. Né? Eu tenho entrada, eu tenho saída, então eu tenho um componente NOT ligado na entrada B dessa end, o sinal 9 do SW está na A, o sinal 8 está na A dessa segunda end, o sinal 0 da entrada está aqui, o outro sinal 0 está nessa NOT, né, para poder fazer a seleção aqui. E a gente tem aqui a OU, né, que junta esses dois sinais para que a gente tenha a ligação no LED. Beleza? Eu vou fazer então aqui fazer a compilação para a gente poder gravar no kit e ver como é que fica. Então, a gente tem aqui já, pausei para ser mais rápido para a gente concluir aqui a compilação. Então, vamos gravar agora no kit, só para a gente poder ver ele em funcionamento. Né? Então, vou gravar aqui e mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem então a D10 Lite, né? Só lembrando, entrada B do nosso MUX, e aqui no SW a gente faz a seleção, no SW0 a gente faz a seleção da entrada A ou da entrada B. Então, se eu colocar a entrada A em 1, ele já ativa o LED R1, que foi o nosso sinal lá, porque ele está linkando a entrada A com o LED. Né? Se a gente inverter aqui, ele vai passar a linkar esse SW8 aqui. Então, se eu colocar ele em 1, ele vai ativar o sinal. Nesse caso aqui, se eu mudar de 0 para 1, ele vai continuar em 1, porque as duas entradas estão em 1. Se eu baixar o SW9, que é a entrada A, então agora o A está em 0, o LED-R1 está em 0. Né? Mudando para 1, ele linka com esse, que é o SW8. Se botar para 0, também fica em 0. É um exemplo simples, mas só para a gente poder ver essa interface, né? Como é que a gente gera esse projeto hierárquico ali. Beleza? Então vamos continuar. Então aqui tem só, além dos códigos aqui, tem também essa implementação do componente para vocês, né? Como é que ele vai aparecer lá no 4. Cada versão, isso aqui é de uma versão um pouco mais antiga do 4, então ele aparecia com essas caixinhas assim. Agora ele tem aquele maisinho lá que ele aparece, né? Mas, talvez mais, eu gostava mais assim, mas utilizar como ele oferece. Aqui tem mais um exemplo, tá? Aqui está só para a gente entender que a gente pode ter implementações mais complexas, né? Não tão mais complexas nesse caso aqui, mas que a gente pode montar componentes com uma implementação um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 componentes, C4, C1, C2 e C3. Né? Cada um calcula uma daquelas funções, então tem essas funções aqui, né? A ou B ou C, B ou exclusivo C, e aqui o F3 é uma que a gente definiu ali no quartos. Tá? Então a gente vai fazer esses 3 componentes, esses 4 componentes que fazem essas ligações, e a gente conecta eles todos no nosso circuito. Então, C1, implementação do C1, C2, C3 a gente vai ver lá como é que a gente implementou. Então, a gente tem aí as entradas, cada uma das funções sendo executadas. O C4 ele é uma função que eu poderia intercambiar também, né? Afinal, ele é mais um componente que a gente
escolheu ele para interligar essas três funções. Depois, aqui nesse exemplo, a gente tem um arquivo de topo, que vai aparecer o F e aparecer só as entradas. Então, eu tenho uma arquitetura ali dentro, que é esses componentes. E a gente vai criar um outro arquivo top, que ele, além de ele ter esse componente topo dentro, ele vai linkar com as entradas e saídas do nosso kit. Tá? Então, essa é a ideia desse mapeamento. Aqui ainda era com a DA215, mas ele fica igual, né? O mesmo mapeamento. Então, a gente tem essa visão, assim, né? A gente tem os componentes conectados nesse circuito. Então, deixa eu abrir aqui no Quartus para a gente ver como que isso fica. Deixa eu abrir aqui no Quartus e tem um projeto. Dentro do projeto aqui, salvo. Esse arquivo. Esse aqui. Pode salvar. E abre novo. Então, aqui a gente tem esse outro projeto aqui. Então, olha só. A gente tem aqui nesse projeto um arquivo C1, que implementa aquela primeira função, C2, que implementa a outra, C3, a gente implementou essa função aqui, né? A, não ou exclusivo B ou C. Tá? Então, tem essa função. O C4, ele é F1 e F2 ou F3, implementada aquela função. O arquivo de topo, eu tenho 3 sinais internos que vão conectar esses componentes um no outro. A gente tem o componente C1, o C2, o C3 e o C4. E aqui a gente tem mapeados, né? Então, no componente 1 eu tenho a entrada A, B e C e sai no FLI. No componente 2 a gente tem B e C e sai no F2I, F2 interno. No componente 3 a gente tem A, B e C e sai no F3. E nesse componente 4 a gente liga o F1I, F2I, F3I e sai no F. Né? Qual que é a etapa a mais que a gente tem nesse componente, nesse exemplo aqui? Eu tenho um arquivo de topo que eu dei os nomes que eu queria. Né? Eu não precisei já aqui linkar, né, ou dentro da minha arquitetura colocar aquele nome que é conhecido já do kit, do arquivo de topo do kit. Tá? Então, aqui eu tenho, até aqui eu tenho todos os nomes iguais do meu exemplo lá, né? A, B, C e F, isso aí. Como a gente usar componente não utiliza, não gasta mais estrutura do meu HDL, a gente está usando aqui uma outra forma de organizar. Então, eu tenho um código que ele tem os nomes que fazem sentido para mim, ou seja, eles são representativos para a minha arquitetura, mesmo aqui sendo simples. E eu tenho um arquivo top que a gente aqui vai poder usar ele, inclusive para outros exercícios, né? Porque essa entidade de topo aqui, o que eu deixei pronto aqui nela? Ela tem declarados todas as chaves, todos os botões, todos os LEDs e todos os displays de 7 segmentos. Né? Vou utilizar? Não sei se vou utilizar, se não vou utilizar. Né? E aqui, nessa arquitetura, a gente tem uma outra forma de instanciar. Tá? A gente viu bem lá no início que tem duas bibliotecas que a gente não precisa declarar. Lá né, a gente declara aí 3E, porque a gente usa o STD, mas a gente usa o Standard Logic, né? Mas a gente tem uma biblioteca STD, que ela é padronizada, que a gente não precisa declarar, que é quando a gente usa só bit vector ou tipo bit. Então, ela é por padrão declarada, né? A gente não precisa declarar ela. E tem uma biblioteca work, que a gente também não precisa declarar. O que é essa biblioteca work? O Quartus, ele pega todos os arquivos que estão no nosso projeto, todos os arquivos que estão declarados aqui no nosso projeto, tá? E ele entende isso como a nossa biblioteca de trabalho. Né? Então, todas as entidades que tem ali, ele entende como a nossa biblioteca de trabalho.
Então, se eu tenho uma entidade declarada ali, ele subentende que eu posso usá-la como um componente nessa biblioteca. Então, ele permite com que eu faça a instância de um componente sem declarar ele, porque ele considera que ele está nessa biblioteca. Tá? Como é que a gente pode utilizar essa função? Antes do nome, né, então, o nosso nome topo que eu tenho aqui, né, antes do nome, eu declaro work ponto. Então, eu estou usando da biblioteca work, essa entidade, esse componente que ele criou. Então, work.topo, e a declaração é igual. Ela pode ser implícita, ela pode ser explícita. Na declaração de portas, né, onde a gente conecta as portas, ela pode ser de qualquer uma das formas. Qual que é a vantagem? Eu não preciso declarar o componente. Né? O que é o cuidado que a gente tem que ter? Como a gente não está declarando o componente de forma explícita, a gente não tem ele ali disponível, né, para a gente poder fazer a verificação das entradas, como que ele está configurado. Né? Então, a gente vai ter que ir lá no arquivo, né, abrir o arquivo, conferir a ordem das declarações, o que a gente tem no componente. Então, o único cuidado que eu falo quando a gente usa o work, ela facilita porque a gente não precisa declarar. Né? Mas tem que ter um cuidado de como que o componente está instanciado lá na entidade. Né? Quando a gente tem ele declarado, fica às vezes mais fácil da gente perceber, não, tá. Então, é assim que é o componente, a gente tem acesso a ele ali direto. O fato de ficar no mesmo arquivo às vezes facilita. Tá? Então, são as duas coisas. Né? A work ela facilita, porque a gente não precisa declarar o componente, só que não declarando o componente, a gente tem que ter um cuidado de verificar como que está especificada lá a entidade. Tá? Então, podem usar as duas formas, né, de declarar. Alguns preferem utilizar a biblioteca work. Eu, particularmente, prefiro declarar o componente, mas isso é por eu preferir ter o componente ali disponível para eu ver como é que ele está configurado, qual é a ordem dos sinais dele, o que eu tenho de sinal, o tipo do sinal, né? Ele deixa mais claro para mim, né? Porque eu sei se é um bit, se é um vetor, qual é o tamanho do vetor, o que eu tenho conectado ali. Então, mas isso é particular, né? Eu prefiro ter o componente, mas podem utilizar essa função da biblioteca work sem problema. Tá? Pode usar ela sem problema também funciona, facilita, fica bem fácil. Aqui, como brincadeira, eu tenho, para a gente poder ver, né, eu tenho 3 instâncias aqui, né? Eu tenho o topo, e lembram que o arquivo topo é aquele arquivo onde eu tenho a ligação de todos os componentes. Eu tenho só o C3, então eu peguei o componente C3 e eu vou utilizar ele também só como uma instância. Né? Então, eu posso usar os mesmos sinais de entrada, só não posso usar o mesmo sinal de saída. Né? Eu não posso conectar 2 saídas no mesmo ponto, senão eu tenho um problema. Esse problema vocês já conhecem lá de lógica sequencial, lógica combinacional. Né? Eu não posso ter 2 saídas conectadas no mesmo ponto, senão eu gero um curto nessa saída. Né? Ele não vai ser, não sei qual das saídas que eu obedeço. Né? Mas a entrada não tem problema, né? Eu posso ligar um sinal de entrada, uma chave em vários componentes, né? Isso não é um problema. Então aqui tem o topo instanciado 2 vezes, como eu tenho 2 instâncias dele, eu tenho que ter nomes diferentes mesmo, né? Então, o que está se fazendo aqui? Só se ligando sinais diferentes dessa arquitetura. Então, se a gente quiser dar uma olhada como que está o RTL dela, se ele já vai aparecer, você tem que sintetizar de novo. Ó, né? Então aqui, ó, a gente tem todos os X, os LEDs, as chaves e o SW. O que a gente utiliza, ele conecta, o que a gente não utiliza, ele não conecta. Né? Aqui tem que está conectado no sinal de entrada, então se a gente abrir esse arquivo de topo, se a gente abrir o C3, ele vai ter só a função do C3 ali dentro. Né? Se a gente abrir um desses arquivos de topo, olha só, no topo a gente tem os 4 componentes. Então, o C1 é uma OU, o C3 é uma OU exclusiva, uma não OU exclusiva com uma AND,
e o C2 é uma ou exclusiva de B e C. O C4, que a gente tem aqui, ele é uma AND ligada numa OR. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para a gente poder ver todos os componentes. Deixa eu abrir aqui o C1 também. Então, olha só, tem aqui todos os componentes, e aqui pode ser o quão complexo for, eu posso ter mais componentes aqui dentro, tá? Então, não tem limite nesse nível de implementação. Tá? É legal porque fica, em termos de documentação, as funções ficam bem específicas, né? Os componentes ficam bem específicos. Então, isso facilita um pouco a nossa documentação. Beleza? Então, isso é o que a gente tem, ou como que a gente pode trabalhar com o projeto hierárquico. Tá? Vocês têm dois exercícios propostos lá no Quartos, que é essa ULA, né? Então, utilizando a declaração do componente mesmo, tá? Então, aqui só como exercício, né? Então, uma usa a declaração do componente mesmo, declarando o componente. Então, uma ULA que soma, subtrai, multiplique e compare os sinais de A e B. Tá? Esse sinal aqui é o sinal de vem 1, tanto para soma, subtração, multiplicação, e o sinal de vai 1. Tá? E a gente tem esse segundo exercício, que é projetar um cronômetro que apresente em 4 dígitos as informações nos displays. Então, 2 dígitos para os centésimos de segundo e 2 dígitos para os segundos. Então, esse cronômetro deve ter essas funções: interromper a contagem de tempo, registro de tempo, sem interromper a contagem. Então, a gente aperta e ele vai mostrar qual que é o valor e continua contando. Limpa a contagem. Tá? E para isso, utilizar o sinal de clock apropriado para gerar os décimos de segundos. Então, você já tem um código de divisor de frequência. Né? Como é que a gente divide o clock ou chega numa base de tempo adequada. Então, aqui, né, vocês vão utilizar tudo isso como componente: o decodificador de 7 segmentos, o divisor de clock, o relógio, né, o contador do relógio, cada um deles. Então, utilizem essas funções já, esses componentes, essas declarações prontas já para a gente declarar esses componentes. Beleza? Então, esses são os exercícios que vocês têm para fazer. Certo? Tá? Então, esse é o conteúdo de projeto hierárquico, né? Então, ele é uma forma de a gente organizar e facilitar a nossa documentação, né? Facilita principalmente aquela questão de para a gente, quando a gente utiliza o arquivo Golden Top, lá que tem o arquivo de pinagem, a gente pode implementar a nossa lógica usando nomes que fazem sentido para a lógica e depois só mapear isso como um componente dessa entidade de topo aí, daquela característica principal ali. Beleza? Tudo de bom para vocês e qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato. Um abraço.